Fala pessoal, Rinaldo aqui, e hoje a gente vai falar sobre uma classe muito interessante do Java 8, que é a classe Optional. Por que eu acho essa classe tão interessante? Porque ela ajuda a gente a lidar com um problema bem antigo do Java, que é ter que lidar com valores null. Quando você usa Optional, você tem uma forma muito mais prática, muito mais simples, de trabalhar com valores que podem ser null. Então vamos ver como que isso funciona. Vamos começar criando um método aqui de exemplo, tá? Que é um método se você quisesse transformar string em números, por exemplo. Tá? Então vamos criar aqui public static retorna um integer e converte em número. E ele recebe aqui uma string, vamos chamar de número str. E esse método aqui, ele tem que retornar um número. A gente vai usar o método da classe integer mesmo, tá? Que é o value of, passando esse número aqui, beleza? Então assim, isso daqui é como ficaria essa implementação até Java 7, né? Antes do Java 8, aqui não tem nada de Java 8 ainda. Como você usaria esse método? Você teria aqui uma string com um número, provavelmente chamaria esse método aqui, converte em número, armazenaria esse resultado e imprimiria. Então aqui já é o número como inteiro, certo? Bom, até aqui nada novo, a gente executa esse código, está aqui o número 1, que antes era uma string, agora é um integer. Bom, agora vamos entender como é que a gente pode passar a usar a classe optional aqui dentro, tá? A gente primeiro tem que mudar o retorno desse método aqui, tá? Hoje ele é um integer, a gente vai transformar num optional de integer. Vocês podem ver que ele é uma classe tipada, né? Que a gente passa o tipo dela aqui. E agora eu não posso mais retornar simplesmente o value of, porque o value of retorna um inteiro e eu tenho que retornar um optional. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é usar o método of, tá? Então, aqui eu posso retornar optional, of, e passar isso tudo aqui. Vamos guardar numa variável, só para ficar mais fácil da gente entender, né? Então aqui eu tenho o inteiro, e aqui eu estou retornando um optional of integer. Aqui na minha resposta agora eu não tenho mais um integer, eu tenho um optional de integer e aqui eu estou imprimindo ele. Mas olha, se eu imprimo isso daqui desse jeito, o que vocês vão ver é isso daqui, optional de 1. Então assim, por enquanto, vamos entender isso daqui. Ó. Você está usando o método of, passando para ele o número, e agora você criou um optional de inteiro e está recebendo ele aqui ao chamar esse método. O que é esse tipo aqui? Isso daqui é um objeto que pode conter um inteiro ou não. Por isso o nome optional, né, de opcional. Então ele pode ter um número inteiro lá dentro ou não. Bom, mas o que acontece se a gente passar uma string aqui dentro ao invés de um número? Por exemplo, inscreva-se no canal. Aliás, você já está inscrito? O que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui? Eu vou ter uma exceção, obviamente, porque eu estou passando essa string aqui, e quando ele tenta fazer o value of de uma string, vai dar uma exceção aqui dentro do integer, falando, ó, para essa string aqui, né, inscreva-se no canal, eu tive um number format exception. Então, eu não consigo converter isso aqui num número. A moda antiga, como é que a gente poderia tratar essa exceção? Você provavelmente faria um try catch e, por exemplo, poderia retornar null aqui. Essa seria uma opção de como tratar isso aqui, tá? Não estou dizendo que é a melhor forma, eu só estou fazendo aqui como exemplo para a gente conseguir entender o optional, tá? Bom, nesse caso aqui, o que você está fazendo? Bom, se você conseguir converter, você vai retornar um optional de integer, se não, você vai retornar null. E esse cara aqui ia receber um null. Se a gente mandar executar agora, está aqui, null. Bom, como a gente faria isso agora usando o optional? A gente usaria o método empty. Ao invés de retornar null, a gente retorna um optional empty. Se ele fizer a conversão, ele vai retornar um optional desse inteiro. Caso contrário, ele vai retornar um optional vazio. Se você executar aqui, ó, vocês vão ver que é um optional vazio que está sendo impresso nesse sysout. Bom, e o próximo método que a gente tem é o of no label, tá? Que você usa ele no lugar do of, caso esse valor aqui que você está passando para o optional possa ser null. Nesse nosso exemplo, esse valor nunca é null, porque ou ele consegue converter a string em número e retorna um número, ou se ele não consegue, ele lança uma exceção. Mas, se você estiver usando aí um valor que possa ser null, e você tentar
criar esse optional passando null, olha o que acontece. Vamos só comentar esse resto aqui. Ele vai te dar um null pointer, tá? Exatamente na linha onde a gente está tentando converter ali, ó, nessa linha aqui, porque você não pode criar um optional passando null. Então, se você tiver um valor que pode retornar null, você usa o off no label, e aí sim ele te permite retornar null aqui, e ele vai só imprimir aqui um optional vazio, tá? Ele vai entender que isso daqui é um optional vazio, seria a mesma coisa de fazer isso daqui, optional.empty, beleza? Bom, vamos tirar esses comentários e voltar para o nosso off normal aqui. E voltar ao nosso integer aqui. Então, assim, isso daqui é o que você faz para criar um optional. O que a gente consegue perceber aqui? Que você não tem mais necessidade de retornar null no seu método. Agora você pode retornar um optional, que é uma classe que representa que aquele valor de retorno pode existir ou não. Isso é muito mais interessante para quem está chamando o seu método. Porque quem está chamando o seu método não recebe mais null. Ele recebe um optional de um tipo e ele sabe que aqui pode conter um valor ou não. Bom, tudo bem, mas até aqui eu não tive nenhum ganho, porque afinal de contas eu retornar null ou eu retornar um optional vazio, qual é a diferença que isso vai fazer para quem está chamando o meu método? É o que a gente vai ver agora. Agora é a parte interessante do optional. Então vamos começar a ver como que a gente usa o optional. O primeiro método que tem aqui é o isPresent. Então, aqui, por exemplo, vamos voltar aqui para o número 1, tá? A gente imprime e está aqui, optional de 1, que é o que a gente está imprimindo. Mas, a gente tem um método aqui que chama isPresent. Para que ele serve? Ele diz se esse valor está preenchido ou não. Então, se a gente executa, vai retornar true, porque tem um número, mas se a gente volta lá para string, ele está false. Então, vamos deixar as duas strings criadas aqui, que eu vou ficar trocando de uma para outra. Bom, até aqui tudo bem, né? A gente executa, ele vai imprimir true, porque tem um 1, mas você ainda não está usando o valor que ele está te retornando. Para isso, você tem um método get, tá? Você pode chamar número.get, e aí sim, você tem o valor que você quer. Então, se o que você quer é pegar o valor que está armazenado dentro do optional, você chama o optional.get. Mas olha só, se não tiver valor dentro desse optional, como no caso, se a gente passa um string, você vai ter uma exceção quando você chamar o método get, beleza? Vocês verem a exceção aqui, ó, no value present, ou seja, não tem um valor dentro desse optional. Então, assim, o get é a forma mais simples, mais básica, tá, de pegar o valor que está dentro do optional, mas ele não é o mais interessante, porque você ainda pode ter uma exceção. Então, assim, ele não é a forma mais interessante, porque você vai ter que tratar a exceção se não tiver valor lá dentro. Então você não teve muito ganho. Então quais são as formas mais interessantes de pegar o valor que está dentro do optional? São essas 4 aqui. A primeira delas é a ifPresent. O que a ifPresent faz? Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar fora isso daqui. E agora vamos chamar número ifPresent. E olha só que interessante, ela recebe uma expressão lambda. Então, na verdade, agora você está recebendo seu número como argumento da expressão lambda e você pode imprimir usando uma expressão lambda. Então, se a gente executa esse código, olha só que interessante. Se eu passar o inscreva-se, eu não vou ter valor dentro do optional, eu vou receber um optional vazio. Então, se eu executo, nada é impresso. Porque esse método aqui só executa essa função lambda se tiver algum valor dentro do meu optional. Se eu passar o número 1, que aí sim é algo que ele vai conseguir converter e vai me retornar um optional desse número 1, aí sim eu vou imprimir ele no console. Então olha só que interessante, eu tenho um método que recebe uma expressão lambda e essa expressão lambda só é executada se eu tiver um valor presente ali dentro. Bom, então vocês podem perceber que a gente está caminhando cada vez mais para uma programação mais declarativa e menos imperativa. O que isso quer dizer? Eu estou cada vez mais dizendo para o meu código o que fazer e menos o como fazer. Se vocês se lembrarem lá dos vídeos de Lambda e Stream, se você não assistiu ainda, recomendo que você assista, que vai te ajudar muito a entender esse vídeo aqui. Vocês lembram que lá eu falei sobre loops implícitos versus loops explícitos. Aqui é como se fosse um if implícito. Eu não estou escrevendo a expressão if, a palavra reservada if, mas existe um if.
Isso aqui é muito interessante, porque depois que você se acostuma com esse tipo de escrita de código, fica muito mais fácil de entender. Olha só como que a gente poderia reduzir o tamanho disso. Eu poderia simplesmente ter escrito isso aqui dessa forma. Eu estou chamando o método que me retorna um optional, e aí dentro desse optional eu estou chamando ifPresent, imprime no console. Isso aqui fica muito mais conciso, muito mais fácil de entender e muito mais simples, muito menor. Bom, vamos ver agora quais são as outras opções que a gente tem, além do ifPresent. A próxima delas é o or-else. Então, o que esse método aqui faz? Ele é bastante interessante também, porque, olha só, vou armazenar esse número aqui, e se eu mando imprimir esse número, se eu passar o número 1, ele me retorna o número 1, mas se eu passar uma string, que lembra lá, vai dar exceção, vai retornar um optional vazio, empty é vazio, eu vou imprimir o número 2. Olha só que interessante, eu mandei converter isso daqui em um número, se ele consegue converter e me retorna o número, ele me retorna o próprio número, o número 1. Se ele não consegue, ele me retorna o valor que eu falei para ele. Então isso daqui é como se fosse um valor default, né? Eu estou falando para ele, olha, converte isso daqui em um número. Se você não conseguir, me retorna esse outro número aqui. Então você tem uma forma de dizer qual é o valor default. Se o método te retornar null, você já tem o valor default aqui dentro. Então isso daqui é muito interessante para quando, por exemplo, você vai chamar um método e esse método ele pode te retornar um valor null, e aí ao invés de você fazer if o valor é null, faça isso, se não faça isso, você já usa o or else. Se o método te retorna um valor vazio, né, um optional vazio, você já tem aqui um valor padrão para você usar. Bom, e tem um outro que é muito parecido com o or else, que é o or else get. Qual é a diferença entre esses dois? É que o or else get recebe uma função lambda, tá? Então assim, aqui dentro você vai receber uma função lambda que pode retornar o que você quiser, né? Vamos fazer aqui uma que retorna, por exemplo, o número 5 de novo. Então, assim, a execução disso daqui vai ser muito parecida com a anterior, tá? Ele te retorna 5. Qual é a diferença de eu receber uma função lambda e de eu simplesmente, né, passar o número 5, que é o que a gente tinha aqui antes? Quando você tem uma função lambda, você consegue passar uma operação que é muito mais custosa aqui dentro, né? Muito mais pesada, que vai gastar muito mais processamento. Então, se eu fosse fazer aqui dentro uma operação, né? Return, aí eu faço aqui, eu chamo uma operação pesada, né? E aí eu retorno o valor disso daqui. Eu posso fazer isso daqui sem ter medo de que isso vai atrapalhar a performance do meu sistema. Por quê? Ele só vai executar isso daqui se ele de fato não receber um valor. Então, se você receber um valor, você não vai executar isso daqui, você já vai ter o valor. E se você não recebe um valor, se você recebe um optional vazio, aí sim você executa essa expressão lambda. Isso é um ganho muito grande que você pode ter de performance se você tiver que executar uma operação pesada aqui dentro. Bom, e agora o último método, que é o or else throw. O que esse método faz? Pelo nome, vocês já devem estar imaginando, ele lança uma exceção caso o optional esteja vazio. Ele recebe uma lambda expression que lança uma exceção. Então funcionaria mais ou menos assim. Você tem que criar aqui uma lambda expression e retorna aqui uma, por exemplo, uma null pointer exception. Valor vazio. Então, o que a gente está fazendo aqui? Se eu passo o número 1, eu vou receber o número 1, eu estou convertendo e pegando esse valor, guardando aqui dentro e imprimindo ele. Se eu passo uma string que não vai ser convertida em número, eu vou retornar um optional.empty e quando eu mandar executar, ele vai chegar aqui, vai cair aqui no or else throw e vai lançar essa exceção. Bom, pessoal, isso daqui são os usos mais comuns de optional. Tem uma coisa interessante também que eu não coloquei aqui, mas que é muito interessante da gente usar, que é quando você está usando streams, tá? Então, vou criar um aqui rapidinho, só para a gente conseguir exemplificar. Se eu tiver um string de 3 números aqui, por exemplo, e chamar um ponto find first, esse find first, ele retorna um optional de inteiro, porque é um string de inteiro, tá? Eu poderia escrever isso daqui dessa forma, né? Isso daqui é o número, e eu vou imprimir o número.get.
Então, isso aqui vai me retornar o número 1, porque é o primeiro número do string. Tá aqui. Mas, quando eu estou usando o optional, eu consigo escrever esse código de uma forma muito mais legível. Como seria? Ao invés de eu armazenar isso daqui numa variável e imprimir depois, eu já posso chamar aqui o find first, ponto. If present, ele imprime o valor do número. Eu estou recebendo aqui um optional, e nesse optional eu estou executando o if present e imprimo aqui o valor do número na console. O resultado é o mesmo se a gente manda executar. E a leitura fica muito mais sequencial. De novo, fica uma leitura muito mais declarativa. Eu estou falando, olha, eu tenho um string de 3 números, me encontre o primeiro, e se ele estiver presente, imprima no console. Se você usar method reference, que eu ainda não ensinei aqui no canal, mas eu vou falar em alguns vídeos futuros, tudo aqui fica ainda mais simples. Então, para você ficar sabendo do vídeo que eu vou fazer isso aqui, lembra de se inscrever aí no canal. Então, por exemplo, se esse string aqui tivesse vazio, ele não ia encontrar o primeiro elemento, porque não existe, e ele não ia imprimir no console. Simplesmente, ó, não tenho exceção, não tenho nenhum if, nenhum tratamento de erro, eu simplesmente crio um string que está vazio, tento encontrar o primeiro elemento, se ele estiver presente, ele vai ser impresso no console, se não, nada vai ser executado. É um código muito mais limpo, muito mais claro e que, com 3 linhas de código, sem fazer if, sem fazer controle de exceção, sem fazer nada disso, você simplesmente imprime ou não no console. Bom, e a gente tem também os optional para lidar com tipos primitivos, tá? Vamos apagar isso daqui, voltar para o nosso exemplo anterior. Aqui, a gente está sempre retornando um optional de um número inteiro, né? De um integer, da classe integer. A gente consegue também usar o optional int. O que é o optional int? Ele é um optional também, só que ele é um optional do tipo primitivo int. Aqui a gente está usando o value of, mas se a gente quiser retornar um int ao invés de um integer, a gente usa o método parse. E o parse, ele recebe um int, e a gente pode retornar aqui um optional int do integer, e consigo também retornar aqui um optional int ponto empty. E aqui em cima eu realmente estou recebendo um int. Então, ó, se a gente manda executar isso daqui com o número 1, né, para não dar exceção, tá aqui, eu recebo o número 1, que agora ele é um intzinho, né? Não é mais a classe integer. Então olha só que interessante, eu consigo também com a classe optional trabalhar com tipos primitivos e eu consigo representar valores vazios, né, que seriam parecidos com o null, com tipos primitivos. E assim como você tem o optional int, você tem aqui optional double e optional long, tá? Se você quiser usar o optional com tipos primitivos, você também tem essa opção. Bom, pessoal, uma última coisa. Optional foi feito para ser usado como retorno de método, tá? Retorno de método que nem sempre vai retornar um valor. Se você pode retornar null, você, ao invés de retornar null, você passa a usar a classe optional e retorna um optional vazio. Não use optional como argumento, tá? Não receba optional aqui, por exemplo, tá? Optional de string, porque isso daqui simplesmente dificulta a sua vida na hora de implementar o seu código, tá? Não tem muito sentido de você fazer isso daqui. Se você tem, de fato, uma versão que é opcional, esse argumento daqui, você cria um outro método com esse mesmo nome, né? Faz uma sobrecarga desse método, mas sem receber nenhum argumento, tá? Então você não faz isso daqui. Você cria um método que não recebe nada e você deixa os dois aqui funcionando lado a lado. Um que não recebe nenhum argumento e um que recebe esse argumento daqui. Não usa o optional para receber argumento, beleza? Bom, pessoal, se você conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo, eu peço para você deixar um curtir. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se você quer mais exemplos de optional, eu tenho aqui um guia open source, tá? Da certificação de Java 6 para Java 8, que eu estou escrevendo junto com o Rodrigo Moutinho. Ele ainda não está completo, mas a parte de optional já está toda aqui, tá? Tem todas as regrinhas de optional, várias das coisas que eu falei aqui, vários exemplos, tá? Eu vou deixar o link para ter acesso a esse guia aqui embaixo. Ele ainda está em construção, mas você já pode baixar ele do jeito que ele tá? É um guia open source, totalmente gratuito, é só entrar aí e baixar. Se você preferir, lá no meu GitHub eu vou deixar esses exemplos também
aqui nesse projeto aqui, ó, Java 8 Lambda Streams. Se você ainda tiver com alguma dúvida sobre optional, ou se tem algum outro assunto que você também quer aprender, que eu ainda não falei aqui no canal, deixa um comentário, tá? Deixa aí seu pedido ou sua sugestão, que eu faço o possível para conseguir trazer esse conteúdo, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Lembra de deixar o seu joinha aí embaixo e valeu, até o próximo vídeo.